que é impulsividade, quais são os seus impactos, as consequências e algumas estratégias para controlar a impulsividade. A impulsividade é um problema de autocontrole das ações e emoções. Eu quero que a gente pense como se fosse o freio de um carro que não está funcionando corretamente. Da mesma forma que o freio nos ajuda a evitar acidentes, o freio mental nos ajuda a tomar decisões conscientes e evitar comportamentos impulsivos. Vamos imaginar que a nossa mente tenha esse freio mental. Então, ele nos impede de agir impulsivamente, como dar um soco em alguém ou gastar dinheiro desnecessariamente. Além disso, esse freio nos permite planejar, tomar decisões conscientes e evitar comportamentos inadequados. No entanto, quando a gente não consegue controlar esse freio mental, a gente acaba sendo levado pelos impulsos. A gente age sem pensar nas consequências, a gente acaba se colocando em situações prejudiciais. A impulsividade ela pode afetar diferentes aspectos da nossa vida e vai desde relacionamentos até a nossa saúde financeira. Existem certas características que são comuns em pessoas impulsivas. Então, elas tendem a se irritar facilmente, a ter dificuldade em assumir responsabilidades, apresentam emoções instáveis e focam apenas no agora. Essas características acabam se refletindo nas suas ações e também nos relacionamentos com outras pessoas. Porque a pessoa impulsiva muitas vezes não reconhece o seu próprio problema e usa desculpas para justificar seus comportamentos. Então, é importante reconhecer essas características em si mesmo e até nas outras pessoas, porque isso nos ajuda a entender melhor a impulsividade e buscar maneiras de lidar com ela. Falando sobre como identificar a impulsividade em si mesmo e nas pessoas ao nosso redor, isso pode sim nos ajudar a evitar problemas futuros, mas principalmente buscar soluções para lidar com a impulsividade. Existem sinais que podem indicar que uma pessoa é impulsiva. Por exemplo, a falta de controle sobre as ações, agir mais pela emoção do que pela razão, a dificuldade em manter o foco e a atenção, e reconhecer esses sintomas nos permite tomar medidas para controlar essa impulsividade. Então, por exemplo, se você se percebe agindo impulsivamente, pode ser útil anotar esse impulso inicial e, em seguida, pensar em uma reação mais madura, mais adequada, mais refletida. Simular e praticar o autocontrole em situações emocionais também pode ser benéfico. Falando agora, então, sobre as consequências da impulsividade. Porque agir impulsivamente, como eu comentei antes, pode ter diversos impactos negativos na nossa vida, em todos os aspectos possíveis. Então, quando nós agimos sem pensar nas consequências, a gente está colocando a nossa saúde em risco, a gente está prejudicando os nossos relacionamentos. Comportamentos impulsivos, eles podem levar a muitos problemas. Não só esses de dia a dia, mas até problemas na justiça, problemas financeiros. Isso pode resultar em consequências de longuíssimo prazo. Uma atitude acabar prejudicando o resto da sua vida toda. É importante reconhecer as consequências da impulsividade para que isso nos motive a buscar maneiras de lidar com ela. No momento em que a gente compreende os danos que a impulsividade pode causar, a gente pode também começar a tomar medidas para evitar comportamentos impulsivos e buscar, acima de tudo, uma vida mais equilibrada. E agora que a gente já entendeu, o que é impulsividade, quais são as suas consequências, vamos agora falar um pouquinho sobre estratégias eficazes para a gente poder lidar melhor com ela. A primeira estratégia que eu gostaria de trazer para vocês é praticar o mindfulness, a atenção plena. Pois isso nos ajuda a aumentar a atenção, o foco, e ao praticar a atenção plena regularmente, como um hábito, nós podemos treinar a nossa mente para resistir aos impulsos e tomar decisões mais conscientes. Uma outra estratégia importante é desenvolver a inteligência emocional. Ao aprimorar nossa capacidade de compreender e gerenciar as nossas próprias emoções, a gente se torna mais capazes de controlar os impulsos e reagir e agir de maneira adequada, mesmo em situações desafiadoras.
Melhorar a sua inteligência emocional é a chave para deixar o seu freio mental mais forte e aprender a resistir àquelas vontades que não são adequadas no momento. Isso irá ensinar você a lidar com as suas emoções e também as emoções das outras pessoas, o que vai permitir que você tenha mais empatia, seja mais calmo e também mais capaz de pensar antes de agir, antes de falar. A terapia também é uma das formas de aprender mais sobre si mesmo. Aliás, diria que é uma das melhores formas. Na terapia, você define pontos que precisam melhorar ou questões que você precisa resolver. E assim, com o seu terapeuta, você vai ter uma grande melhoria na qualidade de vida. Talvez você queira saber como encontrar um psicólogo, saber mais sobre as abordagens, antes de decidir qual seria um psicólogo ideal para você. Agora, tenho que trazer o seguinte: o importante é que você busque melhorar esse freio mental. Dessa forma, você e o seu terapeuta definem um plano de ação para lidar de vez com a impulsividade. Essa é uma arma muito poderosa para controlar os impulsos. Você vai saber muito mais do que já sabe sobre si mesmo e entender melhor como funciona a sua mente e o seu próprio corpo. Pois então, se você acha que você já se conhece melhor que ninguém, seguindo essa dica, você vai descobrir ainda mais. Em conjunto com a terapia, você terá muitos avanços na sua vida. Uma outra estratégia tem a ver com a organização do seu ambiente. Sim, a sua mesa de trabalho ou então a sua mesa de estudos, ela é organizada? Ou você coloca várias coisas em cima da mesa, talvez porque não tenha mais nem lugar onde guardar tudo isso? Bom, procure deixar esse local que é para ser um local de foco, com o menor número de distrações possível. Então, o celular deixa longe, livros, só livros que tiverem relação com o momento que você estiver trabalhando. Papéis, documentos, coloque isso numa gaveta, deixa longe de você. Porque um ambiente com muitos objetos, muitas distrações, faz com que o nosso cérebro processe mais dados, tenha que lidar com mais estímulos do que deveria, atrapalhando o teu foco, tirando a tua atenção e tornando tudo mais difícil. Se não for possível tirar essas coisas da mesa para sempre, pelo menos tire enquanto estiver trabalhando, enquanto estiver estudando. E depois, coloque-as de volta. Outra estratégia, levando aqui para vocês, é tentar imaginar situações em que é difícil para você se controlar. Anote qual impulso você acha que você teria ou que impulsos você já teve numa situação similar e do lado também escreva qual seria uma reação mais madura na sua interpretação. Então, por exemplo, se você tem problemas com lidar com críticas, o impulso pode ser sentir raiva, xingar a outra pessoa, discutir com a outra pessoa. Talvez uma reação mais madura emocionalmente seria perguntar a razão, entender o que está acontecendo e, é claro, dizer que entende o motivo que a pessoa está criticando. Dessa forma, você consegue se preparar para essas situações e ter um pouco mais de manejo, um pouco mais de habilidade na hora que algo parecido acontecer. Você também pode criar uma situação na sua cabeça, certo? E encenar a forma que seria mais ideal de reagir, de lidar em uma situação assim. Tá? Assim você vai ficar ciente da melhor forma de agir, gerando maiores chances de você lidar com a impulsividade de uma maneira madura e responsável. Agora, além dessas estratégias que eu já comentei, existem mais algumas, tá bem? Não vamos parar por aqui. Estabelecer metas e planejar. Quando você define metas claras, cria um plano de ação, a gente pode direcionar então essa energia de uma forma mais produtiva e evitar agir por impulso. Ou seja, aquela coisa de levar um dia após o outro, a vida vai sendo levada, talvez não seja a melhor estratégia para alguém que se considera impulsivo. Beleza? Outra, a prática da autorregulação emocional. Sim, essa prática desempenha um papel fundamental no controle da impulsividade, porque impulsividade tem muita relação com emoções e com não saber lidar com emoções. Então, a autorregulação emocional envolve identificar os momentos em que a gente está mais propenso a agir impulsivamente e usar técnicas para nos acalmar e tomar decisões mais conscientes. Gente, apoio social é importantíssimo.
Então compartilhe as suas lutas, os seus desafios com pessoas de confiança e busque apoio delas para que você consiga se manter no controle dos seus impulsos. Por fim, é essencial lembrar-se de ser gentil consigo mesmo durante todo esse processo. A mudança pode levar tempo e ela nem sempre vai ser fácil também. Então, ter compaixão por si mesmo, comemorar as pequenas conquistas ao longo dessa jornada é fundamental.